Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Leadcraft Academy. Meu nome é Vinícius Souza e nesse canal eu te ajudo a ser promovido de júnior para sênior ou assumir a sua primeira liderança. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, né, com esse título muito sugestivo, né, algumas coisas que eu aprendi, né, ao longo desses anos, que eu gosto muito de pesquisar sobre pessoas, principalmente executivos de sucesso. Né? E nessas minhas buscas, nessas minhas pesquisas, eu notei um padrão bastante interessante. E o título desse vídeo aqui, né? 70% dos maiores CEOs, né, são engenheiros. Por que isso é importante? Como que você pode usar isso para alavancar a sua carreira, né? Antes de mais nada, se inscreva aí no meu canal, né? Eu levei um tempinho, né, para produzir esse vídeo. Fiz com todo carinho aí para vocês e não custa nada, né? Se inscrever no canal, pelo menos clicar no botão de like, né? Eu coloquei aqui em asterisco, né, porque na verdade eu coloquei os maiores porque eu fiz uma pesquisa aí das maiores empresas, né? Como está aqui no próximo slide, né? Eu coloquei aqui as 10 maiores empresas em market cap, tamanho de, como é que fala? O valor de mercado dessas empresas, né? No momento da pesquisa, hoje é sábado e eu fiz essa pesquisa ontem. Comecei a pesquisa, não, a pesquisa em si eu fiz ontem, mas eu já vinha com essas empresas, né? Mas eu já vinha desenhando esse curso ou essa aula há um tempinho. Então tá aí a lista. Então você pode notar que 7 desses 10 CEOs são engenheiros. É verdade que alguns deles fizeram MBA, como eu sei que o Satya Nadella fez MBA, Tim Cook, Sundar Pichai, se eu não me engano, fez MBA, Warren Buffett também, né? Já li sobre todos esses caras, com exceção do CEO da Saudi Aramco, nunca li sobre ele, mas estava lá e eu achei interessante. E fato é que se você pegar a lista das 500 maiores empresas do mundo, 20% também são engenheiros, né? É interessante isso daí e eu quero mostrar o porquê, né, que isso é interessante e como você pode usar isso para alavancar a sua carreira, né, sem precisar voltar para ir para a escola para estudar mais 5 anos de engenharia. Mas se você é jovenzinho aí, está com 17 anos, não sei como mais caiu nesse vídeo aqui, eu aconselho você a estudar engenharia, qualquer uma que seja. Pois bem, por que que isso é importante? Vou mostrar aqui para vocês, né? Uma coisa é o dado e outra coisa é mostrar por que que é importante, né? Lembrei aqui da história que eu fiz um workshop sobre dados na empresa que eu trabalho, né? Eu sou líder de ciência de dados numa empresa do setor hoteleiro e lá eu falava justamente isso, que a informação em si, né, ela tem que vir com alguma coisa útil para você aplicar. Por exemplo, a gente tem um parque lá que eu descobri que 41% das pessoas que entram lá tomam cerveja. Então, o fato de eu saber que 41% tomam cerveja não quer dizer muita coisa, senão a não ser o fato de eu descobrir o porquê disso e bolar estratégias para aumentar isso, né, de 41 para 43, enfim. Pois bem, por que que isso é interessante, né? Já enrolei demais aqui. Passei aqui para o próximo slide, você está vendo um carro aqui todo desmontado, né? E o que é um carro se não um sistema complexo? O carro é um sistema complexo. Você tem diversas partes aí que precisam estar, como é que eu posso falar, em consonância, nem sei se é essa palavra, para o carro funcionar direito. Né? Se você tirar uma vela, é possível que o carro não vai funcionar. Alguns defeitos ali, ele pode até funcionar, mas uma hora ele vai parar, né? Eu lembro que uma vez eu estava indo de Marisial até Jaguaribara, lá no Ceará, e eu não prestei atenção naquele sinalzinho vermelho que aparece no painel do carro. Enfim, para resumir a história, o carro parou. E eu fiquei no prego. Era o alternador que tinha parado de funcionar. Ou seja, as peças, ou todo o sistema tem que estar ali de forma, como é que eu posso falar? Funcionando de forma, me esqueci, não vem a palavra aqui, mas você entendeu, né? Eles precisam estar harmônica, isso. Eles precisam estar funcionando em harmonia para o sistema funcionar, para o carro todo funcionar, né? Como eu falei, se o pneu furar, ele pode andar, mas não vai atingir todo o seu potencial. Então, qual que é o profissional que projeta, que tem essa capacidade de projetar um carro desse, né? É óbvio que hoje, né, com o nível de tecnologia que temos de carro hoje, não é um profissional só que está envolvido, né?
Hoje tem carros aí que tem software super complexos, mas enfim, um engenheiro mecânico, por exemplo, ele consegue projetar um carro ali simples. Então, ele tem essa capacidade de projetar um carro funcional, talvez não um BYD, por exemplo, da vida, um carro elétrico, né, que exige outros profissionais. Mas, em tese não, em resumo, o carro é um sistema complexo. Eu peguei uma outra foto aqui de uma refinaria e calma que você já vai entender onde eu quero chegar com isso. Peguei aqui a foto de uma refinaria, pesquisei no Google, refinaria de petróleo e vi essa imagem aí. Tem cano pra dedéu. Aí você vê ó, esse monte de cano aí. O que é isso se não um sistema complexo? Se você cortar um desses canos aí, com certeza o sistema vai parar. Mas imagina o profissional, os profissionais envolvidos na construção e concepção desse projeto. São engenheiros, com certeza. Né? Então, mais uma imagem de um sistema complexo. Temos outra imagem aqui, uma ponte. Também outro sistema complexo. Temos um engenheiro aí que constrói, um engenheiro civil que tem essa capacidade de construir essa ponte. Ele teve que fazer os cálculos estruturais, né? Teve que definir materiais, né? Cimento, certo? E até a entrega da ponte também é um sistema complexo. Imagina isso daí, essa, como é que chama? Esse guindaste, por exemplo, provavelmente foi alugado, né? E essas estruturas também tem muita coisa aí que foi alugada, então aí você já tem um profissional, provavelmente é um gerente de projeto que muito provavelmente veio da engenharia também, era um engenheiro civil que se especializou na gestão de projetos. Então a entrega da ponte, tanto a concepção quanto a construção quanto a entrega, é um sistema complexo. Temos aqui um motor a diesel também, tanto de peça que vai nesse motor, quem é o profissional que projeta isso daí? Também é um sistema complexo. Mas aí por que você está falando tanto desses sistemas? Onde que você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, olha só. A empresa, uma empresa não deixa de ser um sistema complexo. E ela tem diversos atores, tanto internos quanto externos. Dentro da empresa você tem vários departamentos, TI, comercial, operações, RH. E dentro dos departamentos, ele também tem outras áreas, sub-áreas. Por exemplo, o RH você tem DP, você tem TD, né, treinamento e desenvolvimento. Você tem recrutamento e seleção. Dependendo da empresa, se ela for muito grande, existe uma área que chama HR, BP, né, o Business Partner. Enfim, dentro de operações, por exemplo, trabalhei muito tempo em transportes. Aí, transportadora, por exemplo, você tem um time dedicado para coleta, você tem um time dedicado só para entrega. Fora, se for uma empresa muito grande, outros times que dão suporte. Ali, um time de processo, a torre de controle, o pessoal de... como é que chama? Agora me veio... Do risco, o pessoal do risco, né, que monitora a carga. Então, a empresa ela é um sistema complexo. O negócio é um sistema complexo. Quando você vai para o externo, você tem fornecedores, você tem seus clientes, tem governo. Né? Dependendo do nicho que a empresa está, existem regulamentações. Por exemplo, para uma fábrica se instalar em determinado local, ela precisa de licenças. Às vezes tem... por exemplo, eu trabalhei na Frimeza, né, que é um frigorífico, basicamente. Então, tem ali algumas regulamentações, né? Tem visitas constantes de órgãos, seja ambiental, seja da saúde, certo? Então, a empresa é um sistema complexo. E, na minha análise, ao meu ver, engenheiros eles se dão muito bem justamente por isso, porque eles conseguem enxergar a empresa como ela é, várias partes que precisam estar em harmonia para ela funcionar. E um conceito muito importante que eu encontrei é esse daqui, o modelo IPO ou IPO Model, que é Input, Processing e Output. Input, processamento e Output. O que é isso? Né? Que é muito comum em várias engenharias. Você tem tudo, você sempre vai ter um input, uma entrada, por exemplo. E você tem um processamento e você tem um resultado desse processamento. Pense num carro, por exemplo. Você tem um monte de peça, coloca tudo junto, joga gasolina e ele tem que ter um resultado esperado, que é ele funcionar. Se ele não está funcionando, tem alguma coisa errada.
Então, essa maneira de pensar tanto sistematicamente como nesse modelo, na minha visão, é o que faz o engenheiro ter esse diferencial. E é por isso que tem tanto presidente de empresa que é engenheiro. O que, se você for pensar, digamos assim, existe um curso especificamente sobre administração de empresas, né? Administração. Então, a lógica seria que quem estudou administração que deveria, digamos, estar no topo das empresas, mas isso não é o que acontece na prática, né? Aqui não é o objetivo aqui desse vídeo, né? Mas eu acredito piamente que esse tempo que o engenheiro passou, sem contar que para o cara fazer engenharia, ele tem que gostar de matemática e física, então tipo assim, isso dá uma vantagem a mais, que é esse pensamento crítico, né? Lógico, racional. E quando você entra para engenharia, você vai aprender a construir coisas, e a empresa nada mais é do que um sistema complexo com diversas partes, certo? O cara que constrói carro, ele vai para a empresa, ele vai ver a empresa ali como partes ali que precisam estar, como é que eu posso dizer, em harmonia para ela funcionar. E esse modelo aqui eu acho muito importante, eu uso muito em análise. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, como ele pode ser usado para a criação de produto, enfim, uma infinidade de outras coisas. Eu coloquei aqui o input, o processamento e o output, e tem esse loop fechado. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem esse loop fechado, que a bateria aqui, acho que vai dar tempo. Um loop fechado, eu vou explicar por quê. Então, e no processamento eu coloquei ali, nota que eu coloquei uma caixinha de ferramentas, porque existem diversos frameworks e ferramentas que você pode utilizar para a resolução do problema. Vinícius, qual que é a melhor ferramenta? É aquela que você está mais familiarizado, e se você conhece várias, é aquela que vai se adaptar àquele problema que você está tentando resolver, certo? Vou passar aqui para mostrar um exemplo prático, por exemplo. Eu falei sobre isso na primeira aula do curso Gerador de Valor. Se você ainda não assistiu, vá lá assistir. Na verdade, eu dei esse exemplo do ingresso, né? Que, vamos supor, um projeto de análise, certo? O diretor chega e fala assim, por que as vendas caíram? Então, vamos pensar, colocar dentro desse modelo aqui, nesse framework. Você tem o input, que são fatos, dados, contexto, e o processamento, né? É quando você vai pegar todos esses dados, usar essas ferramentas, né, para ter uma visão geral do todo, um contexto. E isso vai gerar um resultado. Eu coloquei aqui entrevista porque, né, dependendo do trabalho, do problema, digamos assim, só aquele dado que está ali, o dado gerado, o que está armazenado, não é importante. Existe dado, às vezes, na cabeça das pessoas que você vai ter que extrair, né? Eu já fiz muito isso. Entrevistar as pessoas. Aí eu coloquei aqui clusterização, que na verdade é você como é que eu posso dizer, compartimentalizar, não sei se é essa palavra aqui, mas colocar em grupos, por exemplo, ingressos, você tem tipos de ingresso, por exemplo, ingresso com almoço, ingresso sem almoço, ingresso de grupo, enfim. Então eu fiz isso e fui, digamos assim, vendo o que tinha dentro desses grupos. Por exemplo, transportadora. Quando eu trabalhei por último, antes da empresa que eu estou trabalhando aqui, trabalhei na EMAI, e lá você tinha a região São Paulo, que era dividida em capital, região metropolitana e interior. Aí você tinha o índice total ali. Tá ruim. Então, vamos quebrar em partes. Cluster, como é que está na capital? Como é que está no interior? Como é que está aqui na região metropolitana? Aí dentro da capital, ela é dividida por regiões ou transportadores. Como é que está cada um? Né? Então, aí, clusterização. Existe também sim porquês, enfim, como eu já mostrei. E tudo isso vai gerar, digamos, um resultado. Certo? Gera um resultado. Os motivos porque as vendas as vendas caíram. Então você vai pegar esse resultado, né? E nesse caso aqui, montar um plano de ação. E eu quero parar aqui e fazer uma pausa rápida, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, ou se você não quer se inscrever no canal, pelo menos aperta o botãozinho like aqui. Como eu falei, deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui. Não custa nada você apertar o botãozinho aqui de gostar. Se quiser se inscrever no canal, depois terão mais aulas. Então isso gera um plano de ação, beleza? Eu tive aqui, cheguei num produto, no resultado, gera um plano de ação. Esse plano de ação, né, quando ele posto em prática, vai gerar um resultado que vai gerar mais dados.
E esses dados, note aqui, ó, deixa eu pegar aqui marca apontador a laser, né? Veja aqui, ó, dados, fatos, ele volta aqui para o input, que eu vou jogar aqui dentro da minha maquininha, que vai gerar um output e nesse loop fechado. Então, é parecido um pouco como o PDCA. Se você não sabe o que é PDCA, dá uma pesquisada aí. O que é PDCA? Né? Então, esses novos dados eles viram input que eu jogo na minha maquininha ali, né? Nesse meu modelo, nesse meu framework, para analisar esse resultado, por que não deu certo. Aí a gente monta outro plano de ação, que vai gerar mais dados, enfim. Né? Como que eu posso utilizar isso para criar produto, por exemplo? Eu estou criando um produto aqui da empresa, que na verdade é uma remodelação do processo. Certo? A gente tem um processo, analisamos, vimos que ele tinha como ser melhorado. Então eu tive o input, a gente pegou esses dados, a gente teve que gerar dado também, entrevistar as pessoas que contar, né, cronometrar, conversar com as pessoas, enfim. Então a gente tinha esses dados, faz todo o contexto, jogamos na maquininha, utilizamos ali algumas ferramentas, frameworks e tivemos um resultado. E com isso criamos um produto, né? Então quando ele começar a funcionar, ele vai gerar um resultado ali. Se não for como a gente monta algumas hipóteses, se não for como a gente imaginou, então a gente vai analisar, certo? Ou seja, um novo input que vai ser processado e vai gerar um resultado. Então, esse loop constante, você tem o input, o processamento e o resultado. Você vai analisando, né? E isso serve muito tanto para criar o produto como para melhorar esse produto. Eu já escrevi no meu LinkedIn falando que é o seguinte: não existe problema sem solução. Existem problemas cuja solução não é viável financeiramente falando. Por exemplo, você tem um produto lá. Aí existem dois problemas, né? Quando ele não está funcionando, você tem que resolver. Mas às vezes você vê uma funcionalidade nova, só que ela não vale a pena você implementar ela. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um custo, para a empresa tem um custo. E o meu time também tem um custo. Então, né, a gente pode ter uma ideia, vamos colocar isso daqui, mas qual que é o retorno que isso vai ter? Quanto que isso vai gerar para a empresa? Né? Porque a empresa, né, como eu coloco lá na primeira aula, a empresa ela é um mar de problemas. Existem muitos problemas. Aí você vai escolher aqueles problemas que são mais relevantes, né, que estão mais urgentes, certo? Que vão trazer mais retorno. Então, às vezes, chega um ponto que não vale mais a pena melhorar aquele produto. Por quê? Aí depende também. Porque eu tenho outros problemas ali para resolver, que eu vou fazer uma análise, vou pegar a hora da minha equipe e eu vou ver assim, eu preciso resolver isso daqui, porque ele vai trazer um retorno muito melhor. Ou não compensa mais eu melhorar esse produto aqui, porque não vai trazer um incremento muito maior de valor para a empresa nesse sentido. Entende? Mas, de um modo geral, eu posso usar esse sistema aqui ou esse modelo para criar produto, resolver problema, certo? Um dashboard. Joga um dashboard aqui que é a mesma coisa. Você tem um input, que é o requisito. Por exemplo, você tem o requisito das pessoas, né, do seu stakeholder que pediu para você. Aí você tem os dados, você vai caçar esses dados, vai jogar no processamento e vai gerar um resultado. Pergunta para ele, tá satisfatório? Sim ou não? Tá, beleza. Então, digamos, fechou ali. Mas se você quiser melhorar, o que pode melhorar? Aí você volta e faz esse ciclo, né? Isso para melhoria de processo, reorganização de departamento, criação de novos produtos, melhoria de novos produtos, redução de custo, né? Aumento de receita. Como é que a gente vai aumentar as receitas? Então, eu tenho os dados. Quais são os melhores produtos, quais são as melhores praças, quem são os melhores vendedores, quem são os piores vendedores. Joga na maquininha, joga aí os frameworks que existem, que você conhece. Se você não conhece, vá atrás, ferramentas de resolução de problemas, né? E vai dar certo. E na minha visão é isso que a cabeça do engenheiro ela é muito voltada para isso. Quer dizer, ele foi treinado para isso. Então ele está sempre pensando em tudo como um sistema. E sistema existem várias partes. E elas precisam estar em harmonia para funcionar, certo? Sempre pensando, analisando risco. A palavra-chave aqui é analisar risco, analisar retorno, certo? Novamente eu vou pedir para você dar um like ou se inscrever no meu canal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver algum comentário assim do que eu posso melhorar ou sugerir novos vídeos, né, fique à vontade. E se você ainda não viu a aula do curso Gerador de Valor, novamente aconselho você a ir lá. Já estou planejando aqui soltar a segunda aula. E é isso, né? Agradeço.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.